Hoje eu vou estar aqui também trazendo uma reflexão daquilo que o Senhor falou no meu coração. Na verdade, essa palavra era para me ter pregado em outro tempo, mas Deus às vezes leva a gente por uns caminhos estranhos. E aprove a Deus hoje trazer essa palavra para a igreja, uma palavra de encorajamento, de entender a visão que Deus tem colocado dentro do seu povo. Para nós é muito gratificante quando nós entendemos o nosso papel. Hoje a igreja está vivendo um novo tempo, graças a Deus por isso. Um tempo de crescimento, de alargar as tendas, de poder fazer crescer, cada vez mais a gente poder levar o Evangelho, que ainda tem muita gente que ainda precisa de salvação. Obrigado, irmão. Obrigado. Amém, irmãos? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus mais uma vez, pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos dê um entendimento da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor Deus, que Tu venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que possa ser transmitido para a vida dos meus irmãos, Pai. Sabemos que vivemos numa comunidade, e essa comunidade, Pai, tem um papel fundamental diante da sociedade, que é levar o Evangelho da salvação que um dia nos alcançou, e que nós possamos entender qual é o nosso papel como igreja e como discípulos do Senhor, aqui nessa terra, aqui nessa comunidade, aqui no nosso bairro. Senhor Deus, fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, para que haja mudança, para que haja transformação, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, abram a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. E o tema da nossa mensagem, depois vai aparecer. Apareceu aqui, ó. É tempo de alargar as tendas. Hoje estamos vivendo um novo tempo. Graças a Deus por isso. E isso também graças ao nosso discipulado, aos grupos familiares, que têm tido um papel fundamental no meio da nossa igreja. Amém? Todos encontraram? A palavra acho que vai estar aqui, né? Não sei se vão colocar aqui. E diz assim a palavra do Senhor: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações sejam estendidas. Não impeças, alonga as tuas cordas e reforça bem as tuas estacas. Porque te estenderás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Você pode tomar o seu assento, amém? Irmãos, vocês imaginem uma mulher, vocês que são mulher, mas você imagina aí uma mulher que passou anos e anos tentando engravidar e não conseguiu. Foram anos de vergonha, de tristezas, de muitas lágrimas, de tratamento, mas não conseguiu engravidar. De repente o médico fala para você e diz assim: olha, você vai ter filhos, e não poucos, muitos filhos. Que surpresa agradável, né? Para você que é mulher, porque é muito bom para uma mulher ter filhos. E o próprio Deus disse que nós devemos multiplicar, crescer e multiplicar.
E naquele tempo, quem não tinha filho, né, lá no tempo era sinal de vergonha, né, de tristeza. E de repente o médico ele fala isso para você: olha, você vai ter filhos. Érica, você vai ter filhos, mais filhos, e não poucos. Então, eu vou logo te dizer, te prepara. Alarga a casa, aumenta, compra vários berços, porque vai transbordar. E era assim que Israel, irmão, estava vivendo naquele momento, né? Tinha acabado de vir do cativeiro, todo mundo triste, destruído, envergonhado. Eles estavam estéreis, não conseguiam gerar frutos, não conseguiam gerar filhos. Mas Deus disse, e isso reflete muito também no contexto do capítulo 53, que fala do servo sofredor, que foi Jesus Cristo. Depois você pode acompanhar no capítulo 53, que fala de tudo aquilo que Jesus ia passar. Mas depois disso vinha o tempo da bonança, né? O tempo que realmente Deus ia fazer Israel ter muitos filhos. Mas também Deus disse assim, agora é a hora de parar de chorar. É tempo de crescer. E hoje Deus diz para nós, foi isso que o Espírito Santo vem falando comigo, é tempo de crescer. É tempo de crescer. É tempo de multiplicar. E graças a Deus nós temos visto isso dentro da nossa igreja. Grupos se multiplicando, vidas se multiplicando, vidas sendo transformadas. E isso enche o nosso coração de alegria. E sei que também enche o teu coração de alegria. A gente vê as pessoas crescendo, desenvolvendo. Nós tivemos um tempo precioso. Eu nem era convidado, né? Eu fui já aos 45 me convidaram, né? Para ir para esse tempo com os homens, né? Já jovens, na verdade, né? E tive um tempo precioso e pude ver ali o crescimento das pessoas. A irmã Eliana falou interessante do Efraim, né? Que ele é um cara mais... E aí, eu admiro muito esse jovem, pela desenvoltura, por um rapaz que tem autoridade no que fala, no que vive. E isso, irmãos, é fruto de transformação, sabe? É fruto de entrega, de entender. E às vezes eu olhava assim, né, e via os nossos grupos familiares, né, gatinhando, patinando. Eu digo, Deus, o que está acontecendo? E eu sempre falo da Igreja da Paz, que a gente via o movimento, e as pessoas indo lá e dizendo, pastor, eu quero ser um anfitrião, eu quero uma reunião na minha casa. E aí, às vezes, eu ficava e orava a Deus e dizia, Deus, eu quero ver isso na igreja. Mas Deus, ele sempre falava ao meu coração e dizia assim, vocês precisam ainda de tratamento, vocês precisam de cura. E graças a Deus, irmãos, eu creio que esse tempo já chegou para nós. É tempo da gente povoar o céu, é tempo da gente erguer as mangas e dizer, olha, irmão, vamos lá, eu estou contigo, vamos caminhar, vamos crescer. E era isso, na verdade, que Deus ele vem falando muito ao meu coração. E hoje Deus tem falado a mesma coisa. Assim como falou para o povo, disse, olha, agora não tem mais tempo. Agora é hora de avançar, agora é tempo de crescer. Então vamos se unir, vamos nos juntar e vamos buscar o crescimento. Vamos alargar as tendas. É tempo de alargar as tendas, é sair para fora, meu irmão. É multiplicar. E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração já há algum tempo. E Deus, ele irmãos, não nos restaurou para a gente ficar do mesmo tamanho. Não. Ele tem restaurado, graças a Deus, a igreja para transbordar, para avançar, para multiplicar.
E uma das coisas que eu entendo dentro dos versículos, a gente vai discorrer um pouco sobre os versículos, e uma das coisas que eu vejo primeiro é a visão. Nós precisamos ter uma visão. E Deus colocou a visão dos grupos familiares e do discipulado. Essa é a visão que a gente vive na igreja. E aí a gente precisa viver isso de forma intensa. Quando ele fala alargar as tendas, alargar o espaço da tua tenda, alargar a tenda. E tenda é lugar de habitação, é casa, de influência, de ministério e de igreja. Para nós hoje a tenda são as residências onde Deus tem multiplicado. É lugar de habitação, é a nossa tenda. Mas Deus está dizendo, olha, aumenta a visão antes do crescimento chegar. Antes de você crescer, você precisa aumentar a sua visão. Ver aonde você pode chegar. Você pode olhar para a sua direita, para a sua esquerda, olhar para o teu vizinho, olhar para o teu Natanael e dizer, olha, é tempo de crescer, é tempo de multiplicar. Olhar para o teu discípulo e dizer, olha, é tempo de crescer. Ainda agora eu estava conversando com a anfitriã lá do nosso grupo e ela... É interessante, irmão, como umas coisas, elas vão se juntando. E ela veio falar para mim, irmãos, nós estamos orando pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, e nós já estamos com a visão em uma família. E estamos orando, já vão convidar, e eu creio, irmão, que essa família vai chegar lá. E sabe o que é isso, irmão? É visão de reino. Às vezes nós estamos muito fechados com os nossos problemas. E às vezes esquecemos de olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Precisamos alargar e estender as tendas. E isso é estender as tendas. Deus tem uma promessa, mas essa promessa ela exige espaço. Deus estava falando com Israel naquele tempo, mas hoje Ele está falando conosco. Precisamos de espaço. Precisamos de pessoas dispostas e comprometidas com o reino, para que possamos chegar nessa promessa, porque isso era uma promessa. E Deus também tem essa promessa para nós hoje. Deus tinha um crescimento futuro que seria tão grande que Ele diz que a estrutura atual não suportaria. Porque Ele disse, você vai ter filhos e muitos filhos. Não podemos viver limitados pelo passado. E isso é fato. Às vezes deixamos de alavancar porque ainda estamos muito presos ao nosso passado. E às vezes a gente deixa de crescer porque nós já estamos vivendo coisas do passado. E aí não tem como haver crescimento. Muitas vezes as bênçãos não chegam porque não temos espaço, sejam ele mental, espiritual ou emocional, para recebê-las. E Deus nos diz nesta noite, não impeças o meu mover. O texto diz, não o impeças. Às vezes o medo, a incredulidade e a zona de conforto, irmãos, são os maiores bloqueadores para que o reino de Deus se realize na nossa igreja, na nossa vida. Isso não serve só para a questão espiritual, serve para todos os âmbitos, profissional. Às vezes nós temos medo, às vezes nós somos incrédulos também em muitas coisas. Por isso, às vezes, nós não vemos o mover de Deus.
Às vezes você olha assim, uma pessoa e de repente você diz assim, cara, essa pessoa aí é difícil. Eu já até convidei, já orei, mas eu acho muito difícil. Isso se chama incredulidade. E lá nessa reunião ontem eu achei uma coisa interessante. Eu não participei, mas eu ouvi. Tinha um homem lá, e é amigo do irmão Eliel, né, irmão? E ele falou uma coisa interessante. Eu sou um cara que eu presto muita atenção. E ele falou assim, por que a gente não faz um negócio desse aqui? Porque ele perguntou, esse pessoal era aquele pessoal que estava fazendo barulho? Falou de barulho, porque teve um tempo também de oração, de louvor, para você ver, isso aí, irmãos, é para você ver que as pessoas elas estão sedentas. Mas às vezes a nossa incredulidade barra isso. E ele falou, engraçado que ele falou para mim, eu gosto de tomar minha cervejinha. Ele falou para mim, agora eu não estou nem tomando, estou tomando só vinho e tal. Mas eu já olhei para ele e disse assim, cara, esse cara aí é um discípulo, um potencial. E eu falei para ele também, eu gostava. Mas hoje o vinho que eu tomo é outro vinho, é o vinho novo, o vinho da presença. E eu ia até falar para o irmão Eliel, vamos levar isso para frente. Vamos fazer lá um grupo familiar, uma célula. E isso, irmão, é alargar. É sair das quatro paredes, mas é ir além. É isso que Deus está esperando de nós. Acomodação não dá. É contra o crescimento. Se você se acomoda demais, é perigoso. Quando nós saímos do grupo familiar lá, que eu falei, eu vi que algumas pessoas ficaram assim, né? Porque às vezes a gente acaba se acostumando com as pessoas. Mas a visão é multiplicar. Eu não posso me deter. Eu preciso alargar, eu preciso sair, eu preciso, entendeu? Porque era mais cômodo para mim ficar lá, na casa da minha sogra. Agora eu estou na casa do irmão Fernando. E eu sei, em nome de Jesus, que nós vamos alargar lá. Nem que seja para o lado, né, irmão? E eu creio, irmão, que Deus ele vai fazer uma obra ali na vida dele e na vida dos outros grupos que estão. Já temos outros para multiplicar, né, irmão? E as pessoas elas estão abrindo o coração. Eu quero um grupo na minha casa. E isso é fantástico. 3 coisas, irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa largar dentro de nós. Fazer crescer. Primeiro, o nosso coração. Por que nós precisamos alargar o nosso coração? Para perdoar e amar mais as pessoas. Deus falou muito no meu coração. Às vezes a gente se magoa demais. E às vezes também isso é uma das coisas que impede a mágoa, a falta de perdão. E tudo isso é tratado, é curado quando você abre o seu coração para o seu discipulador, para o seu líder. E aí a gente vê o quanto é fantástico. Eu já vi testemunhos de pessoas que antes viviam amargurado. E todas as vezes, e hoje eu vejo essa mesma pessoa aqui da igreja, alavancando. Sabe o que é isso? Liberou perdão, irmão. Às vezes a gente está muito preso. Ah, eu não vou perdoar, porque eu sou melhor. Foi ele que me ofendeu, não interessa. Abra o coração e diga assim, eu te perdoo. Precisamos alargar também a nossa fé. Crer que Deus pode fazer mais, e muito mais. Não vamos limitar o poder de Deus. Deus ele tem poder. Precisamos também alargar essa estrutura. E a estrutura fala de preparação de líderes, de grupos familiares, de discipuladores. E hoje nós temos visto isso. Na verdade, já vemos visto isso há muito tempo dentro da igreja. Treinando líderes. E as pessoas que estão entendendo, elas estão avançando, estão, entendeu? E isso está sendo trabalhado dentro da igreja.
Você não pode colocar um vinho novo em um odre velho. Por isso precisa ser tirado todas as arestas, tudo aquilo que impede o fluir maior. E depois que você tira, aí Deus vai encher, vai alargar, vai encher, porque você tirou. O que você precisa largar hoje? Pense nisso. O que é que eu preciso largar? Será um sonho? Uma capacidade? Não sei. Um objetivo? É tempo de alargar. Ele fala também de alongar as cordas e firmar as estacas. E isso fala de preparação e profundidade. Cordas representam o alcance, a visão. Quando ele fala de cordas, ele fala de alcance. Até onde eu consigo chegar? Eu preciso esticar a corda, mas até onde eu vou chegar? Eu preciso ter esse entendimento. Até onde eu vou? Até onde eu posso esticar a minha corda? Cordas representam alcance. Para alargar a tenda é preciso alongar as cordas. Ou seja, mirar mais longe. Eu posso chegar até onde? Hoje nós temos grupo familiar em Ananindeua Centro, Cidade Nova, aqui. Temos aqui também do Dijan. Isso aí nós estamos esticando as cordas. Isso é esticar as cordas. Eu sei que Deus está fazendo uma obra muito grande nas nossas vidas. Prepare-se para o novo. Alongar as cordas também significa sonhar. Sonhar com mais número de almas. Hoje a gente vê ainda lá nos nossos grupos, nos que estão começando, poucas pessoas. Mas eu creio que Deus ele vai enviar pessoas. Eu creio que ainda nós vamos alcançar almas, muitas almas, para o Senhor. Precisamos também ter novas atitudes, porque precisamos fazer a nossa parte. Deus vai fazer a dele, mas eu posso fazer a minha parte, que é orar, que é convidar, que é ir atrás. Mas não é só convidar, é estreitar relacionamento, é estar junto, é dar um bom dia, é fazer novas amizades. E isso é fantástico, porque às vezes a gente só quer convidar, mas muitas vezes a gente não dá nem um bom dia para a pessoa. Estreite relacionamento. E a gente está usando essa estratégia no grupo. Não é só convidar. Vamos fazer amizades. Vamos lá. Convida para tomar um café. Vai na casa da pessoa. Procura saber se ela está precisando de alguma coisa. Isso é estreitar relacionamento. Isso é esticar as cordas. A gente precisa ter esse entendimento. E isso é fantástico. Deus não quer crescimento que caia no primeiro vento. Não. Precisa ser sólido. Crescer sem raiz é igual a queda. Meu. Estaca é igual fundamento. E fundamento é igual a caráter, palavra, oração e discipulado. Não adianta eu querer crescer de forma desordenada. Era isso que Deus falava ao meu coração. Todas as vezes que eu orava para o Senhor. Eu não posso fazer crescer de forma desordenada. Para crescer e depois... Em algumas vezes aconteceu isso. Mas hoje Deus está restaurando. Os novos grupos familiares, novos líderes estão sendo restaurados. Aqueles mesmo que um dia largaram, hoje estão voltando, estão crescendo. E isso é fantástico, irmão, quando nós vemos o agir de Deus. Precisamos aprofundar mais no conhecimento da palavra do Senhor.
nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão com os irmãos. E isso é fantástico. No discipulado é fundamental. Precisamos estar envolvidos. E discipulado, irmãos, não é uma conversa, não é só um estar para a gente comer ou merendar. Precisa ter palavra. Precisa ter, às vezes, confronto. Porque é o confronto que vai te levar à transformação. E discipulado precisa ser constante. Não adianta eu dizer, eu tenho um discipulador, mas faz 2, 3 meses que eu não falo com ele. Não é discipulado, irmão. Desculpa falar, mas não é discipulado. Eu preciso ter esse relacionamento com o meu discipulador. Eu preciso estar junto. E aí a gente precisa entender isso. Porque isso vai trazer raiz, solidez. Não é que o teu discipulador seja um mágico ou alguma coisa, mas é a obediência à palavra de Deus. E aí a gente precisa entender isso. Discipulado sem palavra não é discipulado. A gente precisa entender isso. E eu preciso sentir a necessidade. Eu preciso sentir a necessidade de que eu preciso ser discipulado. E às vezes eu sempre procuro estar, mesmo com toda a minha correria, mas eu procuro estar com o meu discipulador. Pelo menos uma vez no mês, eu estou lá com ele. Não, volto a dizer, não que seja uma mágica, não é isso. Mas é compromisso, é comprometimento. E eu preciso estar. Porque o discipulado ele está dentro da visão. E eu preciso entender isso. Para que cada vez mais eu crie aquela casca, né? Para que as lutas, as dificuldades venham, eu possa estar com aquela casca ali, né? Que pode bater. Eu digo, não. Eu lembro quando eu comecei no discipulado, uma das vezes eu fui falar com o pastor, eu sempre falo isso porque é interessante, irmão, é para mais para edificação. E eu olhava e eu via os meus antigos amigos, né, prosperando, comprando carro e aquilo outro, e festa, e eu desempregado, o que é isso? E aí, num desses discipulados da vida aí, o pastor falou para mim. E essa palavra ficou marcada e nunca vou esquecer. Renato, o céu dessas pessoas é isso aí. E aquilo ficou marcado no meu coração, até hoje. E sabe o que é isso, irmão? É criar casca, é criar raiz. E daquele momento em diante eu comecei a entender que a minha vida já não pertencia mais a esse mundo. Eu precisava seguir em frente. E quando ele falou isso ficou muito marcado. O céu dessas pessoas é isso. O nosso céu não é isso. Tem algo mais forte. Precisamos ter firmeza no propósito. Vivemos um propósito. Você tem um propósito. Você nasceu com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E você precisa descobrir o seu propósito no decorrer da sua vida. Qual o propósito da minha vida? Por que eu nasci? E a gente precisa entender isso. E se ninguém te falou ainda, eu quero te dizer que você nasceu para a glória de Deus. Talvez o mundo aí fora não diga isso para você. Até a irmã comentou na aula, achei muito interessante. Que hoje os jovens, as pessoas dizem, eu vou viver até porque eu vou morrer. Eu vou viver a vida aí, vou curtir, vou fazer o que tiver que fazer. Porque eu vou morrer. Mas não é isso. Depois dessa vida há uma outra vida. E aonde nós vamos querer passar a nossa eternidade? A sua alma é eterna. Então a gente precisa entender isso. Qual o propósito da minha vida?
E assim como nós, como igreja, também temos um propósito. À medida que expandimos a nossa vida e ministério, precisamos estar mais firmados na palavra de Deus, na oração e na comunhão. Não podemos fugir disso. E hoje nós temos visto os irmãos em comunhão. Seja aqui, seja ali, os irmãos estão reunidos, seja no futebol, seja no churrasco, seja no cinema. E a gente precisa se preocupar com as pessoas. A minha esposa teve uma atitude que eu achei muito interessante. E isso, às vezes, é alargar as tendas. Ela teve uma ideia de pegar algumas meninazinhas, as crianças, e ter um tempo com elas, de sair, de poder bater um papo, de se divertir. Eu achei muito interessante isso. E a minha esposa é cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de demandas. Mas ela sentiu isso no coração. Porque é muito importante ter esse tempo com essas meninas, para poder discipular, para poder orientar, para poder mostrar que a gente pode viver nesse mundo e ser feliz ainda assim nesse mundo, sem ter que namorar, sem ter que beber, sem ter que fazer isso. Antigamente, quando eu era do mundo, eu achava que não tinha como eu ser crente. Como é que eu vou ser crente? Como é que eu vou deixar de beber, de tomar minha cerveja, de tocar o meu pagode? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Mas eu comecei, aí quando eu comecei a vir, eu digo, o Espírito Santo começou, eu digo, é possível sim. E hoje, irmãos, nada disso que eu fazia, nada eu sinto falta. Porque Deus, Ele preenche. E isso é fantástico. Às vezes eu via a minha irmã, que ela sempre se converteu bem mais cedo. Eu dizia, mas que vida chata da Luciana, ela só quer estar na igreja toda hora. E às vezes eu queria até estar com ela, porque é minha irmã. Mas ela estava na igreja. E ela mostrou para mim que é possível sim. E isso é fantástico, quando a gente entende esse propósito. Sem raízes fortes, o sucesso ou o crescimento pode destruir, pode cair. Por isso que nós precisamos firmar os alicerces, as estacas, sabe? E tem que ter solidez, tem que ser profundo. Não pode ser no raso. Os irmãos aqui, o pastor, o Eliel, o Dijan também, que manja da questão de construção, sabe que a fundação precisa ser funda para poder sustentar. E assim a nossa vida precisa de profundidade, para a gente poder alcançar. Enquanto você sonha grande, seja em ter um bom trabalho, seja passar num concurso ou passar no Enem, você precisa se aprofundar no conhecimento, seja na multiplicação do teu grupo familiar, se aprofunde mais na palavra, no conhecimento de quem é Deus. Você não chegou aqui, você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui hoje porque simplesmente você disse, hoje eu vou na igreja. Não. Deus já tinha preparado esse dia para que hoje, nesse dia, você estaria aqui na igreja. Foi Deus que te trouxe aqui, não foi você que veio para cá. Foi Deus que te trouxe aqui. Então, antes de subir mais andares, a gente precisa aprofundar a fundação. E fundação fala de relacionamento, de profundidade, de entrega, de abrir mão, de confessar, de abrir o seu coração, para que a gente possa entender que eu preciso crescer, que eu preciso multiplicar, que eu tenho um papel dentro da igreja, que Deus, Ele conta comigo também, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é o que eu vou comentar agora, que é o transbordar. E transbordar fala de multiplicação. E eu tenho um papel dentro disso. Ele diz lá, porque transbordará para a direita e para a esquerda. E isso fala de multiplicação,
de sobrenatural de Deus. O propósito de Deus para a sua vida não é apenas a adição, ou seja, adicionar, não é só isso, mas é transbordar. E assim como Deus agiu e agia em Santarém, que ainda age, eu creio que Deus vai agir aqui também. Mas para isso Ele precisa de mim, precisa de você. Nós temos um papel dentro dessa sociedade, dentro deste bairro. Nós precisamos ser referência aqui dentro. Porque quando nós formos referência, como diz na igreja de Atos, o povo eles caíam na simpatia do povo. Não vai ser preciso você ir atrás. As pessoas vêm, porque quem vai colocar não é você, não é eu, não é você, mas é Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte. Como igreja, não só como prédio, mas como igreja individual, eu preciso fazer a minha parte. Para que eu possa ver essa multiplicação. Quando você alarga a tenda, o Senhor Ele enche a sua vida, a ponto de fazer transbordar, para abençoar também quem está do seu lado. E se Jesus te alcançou, Ele vai usar a tua vida para alcançar o outro. Se você está cheio de Deus, amém por isso. Mas Deus vai te usar para que você alcance outras pessoas. E esse é o propósito do grupo familiar. É alcançar vidas, é multiplicar. Não é só uma reunião por reunião, não. Eu preciso entender que eu estou ali com um propósito, e o propósito de multiplicar. Eu preciso olhar para as pessoas e olhar como Paulo olhava para as pessoas. Eu não vejo mais elas como carne, mas vejo espiritualmente. Eu preciso olhar para as pessoas com esse sentimento. Cara, esse cara está ali, está bebendo, está fumando, mas eu sei que um dia eu preciso olhar para ele como um discípulo. Essa semana no meu trabalho, eu tive a oportunidade de testemunhar para um jovem sobre o quão é bom a gente servir ao Senhor. E ele estava bebendo, tal, fumando. Eu falei, cara, eu já fiz tudo isso aí, cara. Mas hoje eu me embriago do Espírito Santo. Ele disse, o que é o Espírito Santo? Então você vê que tem pessoas que não conhecem. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele quem era o Espírito Santo. E como eu conseguia me embriagar dele. E é fantástico. E eu estava em Santa Isabel. E eu falei para ele no final, olha, Jesus te ama. Tu me vê hoje aqui, mas um dia também já estive aí. E eu não vou te condenar porque você está fazendo isso, porque eu já vim daí. E Deus, Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. E Ele pode mudar a tua vida também. E ele olhou para mim assim, no final ele disse assim, amém. A palavra está sendo semeada. Isso é alargar as tendas, é esticar as cordas, é levar o Evangelho. Não importa. Antigamente Deus falava, eu ficava, será que eu vou falar? Né? Não sei se você vai querer ouvir. O cara está até deprimido. Pode, se Deus falou, vai lá e fale, meu. Porque você vai transbordar tanto para a direita quanto para a esquerda. E o propósito não é só ficar grande, não, mas é transbordar da presença do Espírito Santo. E eu já vejo aqui essa comunidade, aqui, esse bairro sendo alcançado, sendo transformado, sendo discipulado. Mesmo que as circunstâncias talvez você não veja, sejam até adversas, mas olha com os olhos espirituais. Aquele teu filho, aquela pessoa talvez que você tenha orado, talvez até se distanciou, não olha para ele como ele é, mas olha e vê nele um potencial de discípulo de Jesus, de transformado, e que ele também vai ser um potencial cooperador dessa obra. E quando ele fala da direita para a esquerda, ele está falando de todas as direções. Não gosta de ser aqui só no bairro aqui, não.
Cidade Nova, Marambaia, aonde for, Deus ele vai alcançar. Benevídeos, Deus ele vai alcançar. É para todas as direções. E ele ainda fala assim que a tua descendência herdará os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que estão lá fora. São aqueles que não conhecem Jesus. Esses são os gentios. E a minha irmã falou uma coisa interessante. Quando ela falou para mim, olha, eu estou convidando uma pessoa, mas ela não é crente. E isso é fantástico. Porque às vezes a gente quer convidar quem já é de outra igreja. Não. O propósito é alcançar os perdidos, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que estão distantes. E esse é o propósito. Esse é o propósito do grupo familiar. Deus não te abençoa só para você, mas Ele te aumenta para você alcançar outros, seja no discipulado, seja em missões, como pouco tempo atrás a gente viu aqui alguns irmãos da igreja, envolvidos com missões, serviço, e isso é transbordar, isso é expandir o reino, e a gente precisa ter esse entendimento, como discípulo de Jesus. Para concluirmos, só recapitulando, precisamos alargar a visão, firmar a raiz e transbordar em frutos para o Senhor. Deus conta contigo, Deus conta comigo. Deus está dizendo hoje, não impeças o que eu quero fazer na tua vida. Deus está te falando hoje, alarga a tenda da tua fé, firma as estacas do caráter, da transformação, e se prepare, porque vem transbordamento. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que Deus ele vai fazer transbordar as bênçãos do Senhor, seja na tua casa, seja na tua família. Você é o princípio de tudo. Deus alcançou você, e através de você vai alcançar a tua casa. Porque Ele diz, se creres, será salvo tu e a tua casa. E hoje eu tenho visto a promessa, essa promessa se cumprindo. Isso aqui era uma promessa para o povo, mas também é para nós hoje. Essa palavra Deus tinha falado no meu coração, porque eu vejo que Deus ele tem trabalhado no nosso caráter, tem transformado vidas, e isso é fundamental. Deus está te dizendo hoje, você está pensando pequeno demais para o que eu quero fazer na sua vida. É hora de remover as limitações, de preparar o terreno para o crescimento, alongar sua visão e firmar sua fé na rocha. E essa rocha é Cristo. A promessa exige movimento. Você precisa estar disposto a se movimentar. Comece a agir hoje, crendo no que Deus pode fazer. E tem uma frase, um pregador inglês chamado Charles Spurgeon, que diz uma coisa interessante: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu às almas. E isso é muito interessante. Fé pequena é aquela que garante a salvação e a entrada no reino dos céus após a morte, mas ainda vive aqui nessa vida com dúvidas e medos terrenos. Já a fé grande não. É aquela que transforma o presente, trazendo a paz, a alegria e a presença de Deus para o meio dos problemas de cada dia. E eu finalizo, irmãos, com essa frase hoje: quem tem visão de tenda pequena vai viver milagre pequeno. Quem alarga vai transbordar. E que nós possamos ter esse entendimento. Nós precisamos olhar e ver o que Deus vai fazer com os olhos espirituais, com os olhos da fé. E Deus ele vai transbordar. E no que um tempo nós vamos ter não só um culto, 2 cultos, 3 cultos, porque essa igreja vai estar cheia, não só de quantidade, mas de qualidade, de transformação, porque não adianta encher a igreja se não tiver transformação. Amém? Eu queria deixar essa palavra nessa noite para você. Você se coloque de pé.
e que você abrace essa causa que Deus tem te chamado.